Voltamos para o programa Saber Viver aqui com a Alcione, em uma aula de localizada aí no seu sofá, no seu puff. E antes da gente continuar a nossa aula, eu quero lembrar você aí de casa que você pode contribuir com o nosso programa, mandando dicas e sugestões para o dúvidas@programasaberviver.com.br. E além disso, você mandando as suas dicas e sugestões, você vai estar concorrendo a esse frequencímetro, que você pode estar utilizando para caminhar na beira-mar, caminhar no parque de coqueiros, para você fazer qualquer aula de ginástica que você queira e ter o controle da sua frequência cardíaca. Mande as suas dicas, mande essas sugestões e assim concorra a esse frequencímetro. É parecido com esse frequencímetro que eu estou utilizando aqui no meu braço, ele vem com uma fita bem embaixo dessa região dos mamilos para você colocar e aí você consegue controlar a sua frequência cardíaca e fazer um exercício diretamente para aquilo que você precisa. Não é isso, Alcione? Isso mesmo. Com certeza deve perceber que no dia a dia na academia, quem se preocupa e tem um frequencímetro tem um aproveitamento muito maior das aulas, né? Consegue ter um rendimento muito melhor. E além disso, você também não pode esquecer, a gente não esquece, né, Alcione? Quem dá aula de ginástica, já tem muita aula de ginástica, a Alcione também dá muita aula de ginástica, a gente tem que estar sempre se reidratando. E aqui a gente está se reidratando com o Eco, que é um energético que vai fazer com que você recarregue as suas energias, se revitalize, para que você consiga ter uma boa jornada no seu dia, com o máximo de aproveitamento. E vamos à aula, né, Alcione? Vamos ao que interessa também, né? Então, a parte localizada que a gente vai trabalhar agora é o abdômen, os famosos abdominais, que a gente também vai se apropriar do puff para fazer esse exercício. Eu vou falando o movimento e a Ivana, que está de ladinho, para vocês visualizarem, faz toda a movimentação. A mãozinha atrás, lembrando sempre que até nessa posição sentada, a gente não faz força nenhuma no pescoço. A mãozinha ela serve de apoio, que pode ser aqui, se ficar mais confortável. Né, Ivana? A gente vai inclinar um pouquinho o corpo para trás e vai puxar o corpo todo para frente. Mas nessa posição, lembra que a gente falou muito da postura bem retinha? Para essa é um pouquinho diferente, porque a gente faz aquela inclinação, arredondando um pouquinho o ombro e puxando para frente para trabalhar bem todo o nosso abdômen. O que você em casa vai perceber é que se você encaixar o seu quadril, você vai conseguir fazer isso que a Alcione está falando. Então encaixe o seu quadril e caia para frente. Perceba que o movimento do pescoço acompanha o movimento do quadril e a força fica toda no seu abdômen, não é isso, Alcione? Isso mesmo. E aí a gente vai dificultando todo o movimento. O movimento é igual, é esse básico. E aí se você quiser dificultar um pouquinho, quando você subir, você olha para o lado. Gira o tronco para o lado. Aí desce, volta lá para o meio e gira para o outro lado. Assim, a gente consegue trabalhar um pouquinho também na lateral, que a gente chama de oblíquo, né? Então quando você gira, você torce e você trabalha um pouquinho mais toda essa região. Tem algumas meninas que falam assim, chegam na academia e falam: Ivana, eu quero ficar com aqueles bolsinhos aqui do lado. E esse exercício aqui você vai trabalhar ajuda, bem, né? Esses bolsinhos, vai marcar bem essa lateral, né, Alcione? E aí faltou uma parte que todo mundo pergunta: como é que eu trabalho a parte de baixo? Nessa movimentação deitadinha, você já está trabalhando. Quer dificultar um pouquinho? Lembra daquele primeiro exercício de perna que a gente fez? Quando a gente subir, a gente sobe uma perninha também. Apoia de novo no chão e sobe uma perninha de cada vez. Você vai perceber que já começa a tremer um pouquinho. Fica um pouquinho mais difícil. Não precisa levantar tanto a perna, né, Alcione? Só tira um pouquinho do chão. Bem redondinho, direito, em cima. Não esquece do encaixe do quadril. Lembra que o pescoço ele não pode se mexer. Então o movimento é todo acompanhadinho para trabalhar toda a região abdominal. E se você sentir desconforto na sua lombar, pare. Faça até onde você não sente desconforto. O outro dia você faz um pouquinho mais e vai melhorando gradativamente. Fez 20 já, Ivana? Uau, não, só 10 tá bom hoje, Alcione. Já tá acabando já. Ótimo. E finalizando, acho que é importante a gente dar uma alongada em tudo que a gente trabalhou hoje. Principalmente as costas, a região do pescoço, que a gente sempre, querendo ou não, a gente tensiona um pouquinho, principalmente na primeira aula. Se é o primeiro dia que você está fazendo a aula com a gente, é difícil, né? Por mais que a gente fale, para você não colocar tensão no pescoço, é difícil não colocar um pouquinho. Então, se a gente alonga, facilita para você fazer essa aula de novo na quarta-feira. É isso mesmo. Então, primeiro movimento, a gente vai dar uma aliviadinha nas costas. A gente vai segurar nos joelhos
e vai jogar as costas lá para trás, arredondando lá para trás. Como se você fosse deitar, mas aí você puxa a força toda para o seu abdômen e já relaxa a cabeça. Aí conta até 10 também, sem pressa. E lembra que quando você voltar, você arruma o teu corpo todo. Aí fica naquela posição elegante que a gente sempre falou no comecinho, né? Mãozinha do lado do seu joelho. Como a gente tem o puffzinho aqui para auxiliar, a gente gira o tronco todo, olha para o ladinho e conta até 10. Isso já com a coluna, as costas bem arrumadinhas. Lembra da respiração, uma respiração confortável. E aí a gente gira devagar para o outro lado também. Volta lá para o meio. E lembra do pescoço? A mãozinha puxa o lado de fora da sua cabeça. A ideia é tentar encostar a sua orelhinha no ombro. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Eu quero que você sinta, ó, alongar a lateral do seu pescoço. E esse alongamento, para algumas pessoas que estão com essa musculatura muito tensa, pode até ser gostoso. Daí você acaba puxando um pouquinho demais. Não é legal. Só coloque o peso da mão sobre a sua orelha, sua lateral da cabeça e segure. Não é isso, Alcione? Isso mesmo. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Aí a gente conta até 10 também. E volta a cabecinha lá para o meio. Aí agora é hora de encostar o queixo no peito. Faz uma leve pressãozinha para baixo. Segura um pouquinho. E aí você solta devagarzinho a mão lá de trás e faz um giro bem lento com a sua cabeça. Gira sem pressa. Ficou tonto, para, tá? E aí você vai fazer o mesmo movimento pro outro lado. Se você sentir um desconforto na hora de levar a cabeça lá atrás, que às vezes acontece, né, Alcione? Você só trabalha aqui, ó, meia-lua aqui embaixo. Na parte da frente. Isso, só aqui embaixo, soltando bem o peso da sua cabeça. Aí você pega, alonga os braços com a coluna bem retinha. Sobe bem devagarzinho. Aí agora é hora mesmo de puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Quando você soltar, você dá uma aliviadinha no braço. Aí na próxima a gente vai esticar bem, puxar o ar pelo nariz e quando for soltar, a gente relaxa os braços todos. Ótimo, muito obrigada, Alcione. Imagina. Eu quero entregar para você uma lembrança do nosso programa. Ah, querida. Para você poder fazer uma aula de pilates com a bola em casa, que é uma Joia. bola que você pode deixar ela vazia, se você quiser levar para algum lugar, você pode encher e deixar no seu quarto para usar ela como uma cadeira. Ah, eu quero ir para o computador, mas não é uma posição muito confortável ficar sentada na cadeira. Senta na bola, que você vai estar trabalhando toda essa musculatura de sustentação, você vai estar fazendo exercício e ainda trabalhando no computador. E se você quiser se exercitar um pouquinho mais, que exercita pouco, né, o senhor quase nem dá aula de ginástica, né, você pode fazer uma aula de pilates com a bola, tá? É uma lembrança do programa para você. Foi um prazer. Agradeço muito a sua presença, agradeço muito a participação de você, telespectador, e a gente conta com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá!